Queridos! Sejam muito bem-vindos ao nosso curso Revisaço de Direito da Pessoa com Deficiência. Eu sou a professora Jéssica L., advogada e professora de Direito, mestra em Direitos Humanos e com curso de extensão pela Universidade de Coimbra em Direitos Humanos. Então é um prazer estar aqui hoje, ministrando uma aula sobre o direito da população chamada de pessoas com deficiência, uma população vulnerável. Sim, a partir da perspectiva dos direitos humanos e do atual paradigma assecuratório de direitos humanos, vou ministrar essa aula para você. Então, seja muito bem-vindo. Vamos embora para a nossa aula? Então, pronto, vem comigo. Queridos, separei aqui um material bom demais para a gente trabalhar hoje. Já convido você a fazer algumas reflexões sobre esse primeiro slide, onde nós vamos falar sobre o atual paradigma da inclusão da pessoa com deficiência e, a partir do prisma da Constituição Federal de 88, buscarmos entender o que está sendo promovido, então, no nosso país sobre o direito dessa população vulnerabilizada. Tá bem? Então, seja muito bem-vindo. Convido você a fazer primeiro uma reflexão sobre paradigmas, modelos, né, de enfrentamento quanto aos direitos da pessoa com deficiência que nós já tivemos outrora e que nós temos aí hoje vigentes no nosso país. Eu vou utilizar as palavras da autora Flávia Piovesan, gente, que é uma professora de direitos humanos que cria categorias ou fases de afirmação do direito da pessoa com deficiência no nosso país, tá? A Flávia, ela diz que nós vivemos 4 fases do direito da PCD. Então, em palavras muito simples, tá, gente? Tentando ser bastante objetiva, que esse é um curso de revisão, né? Revisaço sobre a matéria. Nós vamos ter assim, ó, direito da PCD, tá? Da pessoa com deficiência. Já vou colocar a nomenclatura atual. A Flávia diz que nós vivemos 4 fases. Então, ela diz primeira, segunda, terceira e quarta fase. A primeira fase, ela diz fase da intolerância. A segunda fase, a fase da invisibilidade. A terceira fase, a fase assistencialista. E a quarta fase, ou fase atual, a fase assecuratória de direitos humanos. Então, estas são as chamadas fases, ou, gente, paradigmas do direito da pessoa com deficiência no nosso país, tá? A partir das palavras da Flávia Piovesan. Deixa eu passar com vocês pelas fases e assentar aqui a minha perspectiva de ordem principal. Vocês têm que saber pelo menos as duas últimas, né? A fase da intolerância, gente, que é a primeira delas, com certeza você já leu algum livro, ou viu algum filme, série, etc., que colocava as pessoas com deficiência em uma narrativa de pessoas castigadas por Deus, impuras, né? Ah, essa pessoa nasceu desse jeito, nasceu dessa forma e castigada por Deus. Veio para cumprir nessa vida, né, esse castigo. Então, essa fase da intolerância é marcada por essa perspectiva. Não se abria, né, discussão no seio político ou jurídico sobre os direitos dessas pessoas. Elas eram consideradas pessoas impuras, castigadas por Deus. Andando um pouquinho mais dentro da nossa história, dentro da linha do tempo aqui, a gente vai para a fase da invisibilidade. A invisibilidade traz à pessoa com deficiência a marginalização. Então já se vê pessoas, né, mas absolutamente à margem das narrativas políticas, das narrativas de direito, propriamente, tá? E as últimas duas fases, a fase assistencialista e a fase assecuratória de direitos humanos. Eu já quero dar o spoiler que nós estamos em um processo árduo, duro demais, para de uma vez por todas massificarmos o último paradigma. Depende de nós, gente, da nossa geração. Então, bora, né? A fase assistencialista, gente, é a fase do modelo médico. Do modelo médico. É quando nós chamamos aquela época a pessoa de pessoa portadora de deficiência, PPD. Essa pessoa buscava assistência do Estado, por isso assistencialista. Modelo médico, a deficiência era equiparada a uma doença, então a pessoa portava essa deficiência. Nessa época, o paradigma que a gente tem é o paradigma da integração. Então, o que se busca? A integração social da pessoa com deficiência. Eu crio uma analogia, né? Eu falo que a gente pode pensar o mundo assim, ó, o mundo fechado, a sociedade fechada. E na integração, a gente vai ter as pessoas portadoras de deficiência aqui, ó, coladas.
Então, caso sim sobre uma vaga de emprego, a pessoa vai poder se cadastrar, né, vai poder ali trabalhar. Então, a pessoa tinha que se ajustar à sociedade, porque a sociedade estava aqui, ó, fechada. Então, integrar é abrir espaço, sim, mas sem considerar a diversidade, as especificidades de cada um. Aí nós avançamos. Avançamos e eu reforço com vocês já na sequência o que foi responsável aí por isso, né? Que é, e do meu ponto de vista, o marco, que é a aprovação pelas Nações Unidas da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, a CDPD. A CDPD, ela inaugura um outro paradigma, uma outra perspectiva, que é o modelo assecuratório de direitos humanos, rompendo com o modelo assistencialista. Esse modelo, gente, vai instituir o modelo social da deficiência. Hoje nós chamamos a pessoa de pessoa com deficiência, PCD. E o paradigma não é mais da integração, hoje é o paradigma da inclusão. Então, como é que está a sociedade? Está aqui rígida, o mundo fechado? E a pessoa aqui colada do jeito que dá? Não, né? A sociedade está aberta e a pessoa com deficiência está aqui, ó, dentro, inserida, né? A sociedade tem que se amoldar, tem que se adaptar e promover a inclusão, a igualdade de oportunidades. Então, pensem na inclusão a partir da diversidade, do considerar das especificidades de cada pessoa com deficiência. E por que perspectiva social, né? Se antes nós tínhamos que a deficiência era equiparada a uma doença, modelo médico, a pessoa portava a deficiência, hoje a narrativa sobre as problemáticas que uma pessoa com deficiência enfrenta na sua vida, no seu dia a dia, é uma narrativa atribuída a todos nós. Então nós vamos ver que é dever de todos, sociedade, comunidade, poder público, assegurar a igualdade de oportunidades às pessoas com deficiência e não tratá-las de forma discriminatória. Da igualdade e não discriminação, artigo 4º do Estatuto. Então veja, o modelo social imprime que todos nós temos o dever de efetivar a igualdade de oportunidades. Todos nós temos o dever de denunciar eventual desrespeito aos direitos da pessoa com deficiência. Olha a inversão, olha a quebra de paradigma, né? Claro, aí eu pergunto para os meus alunos sempre, qual paradigma você acha que a gente vivencia efetivamente aos dias de hoje? Aí os alunos dizem, professora, a gente ainda tem muita gente falando portador de deficiência, portador de necessidades especiais e vendo a pessoa como alguém presumidamente incapaz. E nós precisamos romper com isso. Eu diria que a fase assecuratória de direitos humanos, gente, ela tem como principal atribuição, tá? Esse modelo da inclusão, presumir que a pessoa com deficiência é alguém capaz de direito e alguém capaz de exercício dos seus direitos por si mesma. Então, a fase assecuratória de direitos humanos, ela rompe com o preconceito da incapacidade relativa. A gente diz que com o advento da CDPD e aqui na nossa ordem interna, com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós temos uma reforma da teoria das incapacidades do Código Civil. Artigo 3º e 4º do Código Civil são alterados, são revogados em seus dispositivos pelo Estatuto da PCD. O que isso significa? Significa que uma pessoa, em razão da deficiência, não pode mais ser considerada absolutamente incapaz. Só é absolutamente incapaz quem? O menor de 16 anos. A pessoa com deficiência pode ser relativamente incapaz, como qualquer um de nós, se passar pelas hipóteses do artigo 4º do Código Civil. Por exemplo, estiver sem a possibilidade de exprimir a sua vontade. Aquele que, por causa transitória ou permanente, não exprimir a vontade é relativamente incapaz. Né? Os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, os pródigos, aqueles que têm mais de 16 menos de 18, hipótese do artigo 4º do Código Civil. Como qualquer outra pessoa que não tem deficiência, percebe? Então, observe que esse paradigma rompe com aquele preconceito de que a pessoa com deficiência era alguém que portava a deficiência, então uma doença que parava a ser uma doença, e havia ali uma presunção de incapacidade. Ai, mas coitada, cadê o curador? Cadê alguém da família? Coitada, vai sozinha para a escola, vai sozinha para o trabalho, vai comprar uma casa sozinha, vai morar sozinho. Todos estes pensamentos precisam cair por terra, de uma vez por todas, porque a geração que precisa promover essa transformação é a nossa. Certo, gente? Então vamos embora, né? É importantíssimo a gente olhar para a necessidade de implementação desse atual paradigma. Esse é o paradigma que precisa imperar hoje. E nós precisamos ser parte dessa transformação, tá? Combinado? Então pronto. Vamos falar sobre a norma mais importante do nosso país, a Lei 13.146 de 2015, gente. E vamos conversar um pouquinho sobre as suas terminologias, tá? Ela é chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, EPD, ou Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, LBI. Então já mostra pra gente que o paradigma hoje é a inclusão,
Inclusão, sociedade aberta, pessoa se sentindo incluída em igualdade de oportunidades, beleza? Essa lei, ela é tão importante porque artigo 1º, parágrafo único, vai mostrar pra gente qual é a fonte dessa lei. Vai citar a nossa CDPD, gente, mais o seu protocolo adicional. A CDPD e o protocolo adicional são a fonte de inspiração do nosso legislador para a redação do estatuto, né? Em especial, implementam um paradigma securatório de direitos humanos e a ideia de que a pessoa com deficiência é alguém presumidamente capaz de direito e exercício. Então, acabou-se com essa história de relativamente incapaz, absolutamente incapaz em razão da deficiência como algo presumido. Acabou-se, tá? E aí nós vamos ver que esse estatuto, ele tem ao todo, né, 127 artigos. Esses 127 artigos, gente, vem desde uma ordem, tá? Eu falo para vocês, do artigo 1º ao artigo 9º, são os artigos mais importantes da lei. Por quê? O artigo 1º vai apresentar a destinação e finalidade, que eu já vou bater aqui com vocês. Artigo 2º, conceito de pessoa com deficiência. Artigo 3º, todos os conceitos importantes da lei estão ali. O que é acessibilidade? O que é desenho universal? Artigo 4º, da igualdade e não discriminação, junto do 5º, que já traz ali os direitos a serem protegidos. Artigo 6º, capacidade civil. A deficiência não afeta a plena capacidade civil, essa é a regra. Então, o 7º e 8º já abrem a ideia da promoção dos direitos fundamentais e o 9º fala que devemos assegurar o atendimento prioritário. Então, fecha esses 9 primeiros artigos como principais artigos da lei. Se você não sabe os 9 primeiros, lascou. Tem que saber os 9 primeiros, tá? Em especial, 2º, 3º, 6º e 9º. 2º, 3º, 6º e 9º. Beleza? Vamos passear por eles aqui com preferência, com prioridade. Antes, eu gostaria de colocar alguns adendos, né, com relação à nossa Constituição de 88. Porque os alunos vão dizer assim, professora, veja só, eu abro o estatuto e eu vejo vários direitos fundamentais, direito à vida, à saúde, trabalho, educação, moradia, mobilidade. A gente não trabalha os direitos fundamentais dentro da Constituição Federal? Lá, em especial, no artigo 5º, mas também ao longo de outros dispositivos, por que a necessidade de ter um estatuto se eu tenho a Constituição para falar sobre direitos fundamentais, aplicáveis a todos nós, né, como pessoas humanas? Galera, veja só, o que é um estatuto? Um estatuto, pessoas com deficiência, pessoas idosas, criança e adolescente, igualdade racial, um estatuto é uma cartilha de ferramentas de promoção dos direitos fundamentais e suas garantias para populações que estão historicamente em uma posição de desfavorecimento para o alcance desses direitos. Então, qual é a necessidade de um estatuto? A necessidade de um estatuto é a promoção da igualdade material. Se eu sei que é mais difícil para esse grupo acessar direitos fundamentais e suas garantias, porque estão em uma posição de desfavorecimento, eu tenho que criar ferramentas para equalizar, né? Para promover a equidade, para essa balança fechar, certo? Então, qualquer estatuto é ferramenta de efetivação da igualdade material, de equidade, meus anjos. Então, claro que a gente vai ver alguns dispositivos que estão no texto constitucional, direito à vida, saúde, mobilidade, blá, 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 mas aqui nós vamos ter ferramentas de efetivação para esse grupo vulnerável, pessoas com deficiência. Entendeu? Ah, professor, então é os mesmos direitos, mas a partir daquilo que eles enfrentam de dificuldade para exercer esses direitos. Perfeito. Show? Caminhamos. Caminhemos juntos. Então, a nossa Constituição, por exemplo, só um parênteses, né? Lá no artigo 7º, ela já falava com relação à proibição de discriminação no ambiente de trabalho. Então, o artigo 7º, por exemplo, da Constituição, né? Lá no 7º, 31, a gente tem o direito ao trabalho. Ou seja, não pode haver discriminação com relação a salários para pessoas que trabalham em iguais condições. A pessoa que tem deficiência tem que ganhar a mesma coisa da pessoa que não tem deficiência. Não é porque tem deficiência que pode ganhar menos. Outro dispositivo importante, o artigo 208 da Constituição Federal, fala do direito à educação, lá no inciso 3. Ou seja, um sistema educacional especializado, inclusive, já prioriza que isto aconteça na rede regular de ensino. Ou seja, né, todo o ensino na rede regular, público e privado, deve ser inclusivo. Lá na Constituição já está. E aí a gente vai ver que isso vai se replicar dentro do nosso estatuto, tá? Então, agora sim, caminhando. EPD, disposições gerais, gente, ou disposições preliminares, como diz o próprio estatuto, tá? Eu gostaria de colocar para vocês aqui o que ele visa, né, a sua destinação como norma, como lei federal, e o que ele tem como objetivos, né, visando a
eu vou colocar assim, ó, destinada a visando a, que é para ficar igualzinho tá na lei. Senão, vocês vão dizer assim, ah, professor não tá fazendo igual da lei. Vou fazer igual da lei, tá? O estatuto, destinado a, visando a, tá? O que quer o estatuto, gente? São aquelas expressões gerais, né? Ele quer o quê? Promover, assegurar direitos e liberdades fundamentais. Promover e assegurar direitos e liberdades fundamentais às pessoas com deficiência e igualdade de oportunidades. Visando o quê? A inclusão social da pessoa plenamente e o exercício da cidadania. Que a pessoa com deficiência, gente, se veja em igualdade de condições às demais pessoas. Destinada à promoção de direitos, então, promover, assegurar direitos e liberdades fundamentais, a inclusão social e o exercício pleno da cidadania a toda pessoa com deficiência. Olha que lindo isso, isso é o artigo 1º do Estatuto. Parágrafo único fala que, então, o CDPD e o protocolo adicional serviram ao nosso legislador como fonte de inspiração. E aí você vai se perguntar, mas professora, esse é o estatuto da pessoa com deficiência. E quem é a pessoa com deficiência? Amados do meu coração, aqui é um conceito importantíssimo, tá? Quem é a PCD? A PCD é quem tem deficiência de longo prazo, não é deficiente, tem deficiência de longo prazo, de natureza, e aí você tem duas formas de memorizar. FIMS, com M, tá? Ou fimose, se você quiser memorizar. Você pode memorizar FIMS ou fimose, para ficar um mnemônico mais engraçadinho, tá? FIMS, ó, agora apareceu o S. Ou fimose, tá bom? Que são as categorias de deficiência: física, intelectual, mental ou sensorial. Física, intelectual, mental ou sensorial. Tem que bater as 4 no conceito, senão tá errada a questão, tá? Que quando em contato com uma ou mais, segunda palavra importante aqui, né, depois de FIMS, barreiras, a pessoa percebe que está em desigualdade de participação com relação às demais pessoas. Então, a pessoa percebe que está nessa posição de desfavorecimento. Para o quê, prof? Para gozar dos seus direitos e suas liberdades fundamentais. Então, para mim é mais difícil. Então, vamos lá, né? Eu tenho que ter deficiência de longo prazo. Quanto é longo prazo? O estatuto não diz, gente. Quem vai prever longo prazo é a Lei Orgânica da Assistência Social para concessão do BPC. Lá ela prevê 2 anos. Aqui no estatuto nós não temos previsão de longo prazo. Até porque, eu já vou mostrar no próximo slide, vai ser feita uma avaliação da deficiência por equipe multiprofissional. Então, não é o tempo apenas que define se a pessoa pode ou não ser considerada PCD para todos os fins, né? Para gozar do estatuto. Outra questão. FIMS são as categorias. Tem que estar aí na tua questão de prova todas elas, senão não considera o conceito completo. E com relação às barreiras, a gente vai ver no artigo 3º, inciso 4, que barreiras são entrave, comportamento, obstáculo ou atitude que impede ou limita a pessoa com deficiência de acessar seus direitos e liberdades fundamentais. Então, uma barreira é o que se coloca entre a pessoa e o gozo dos seus direitos. Essas barreiras aí, quando uma ou mais estão presentes na vida da pessoa de forma habitual, ela se considera PCD. Então, tudo isso é analisado pela equipe multiprofissional, gente. Por isso que quando os alunos me mandam, professora, olha só, eu tenho tal exame para te mostrar. Eu sou PCD, eu posso concorrer pelas vagas, pelas cotas. Minha gente, uma equipe multiprofissional, avaliação interdisciplinar, biopsicossocial, vários fatores, não apenas um olhar de um exame isolado, né? E quem sabe, e que dirá só a prof, coitada. Então, aqui você vai ver a necessidade de uma avaliação biopsicossocial, tá? Para definição de pessoa com deficiência. Eu já vou puxar o conceito do artigo 3º para vocês, inciso 9, que é o conceito de pessoa com mobilidade reduzida, que eu gosto de trabalhar nesse mesmo tópico, para a gente poder fazer a diferenciação. Então, qual é a diferença de PCD para pessoa com mobilidade reduzida, que eu chamo de PMR, tá? A pessoa com mobilidade reduzida, gente, ela tem dificuldade de movimentação. Depois eu vou mostrar para vocês lá o conceito, tá? A dificuldade de movimentação vai imprimir uma perda, daí eu coloco a setinha assim para baixo, uma perda, uma redução efetiva, né? Da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora ou percepção. Repito, mobilidade, flexibilidade, coordenação motora ou percepção. Incluindo
E aí você vai ver um rol que pode ser pessoas com mobilidade reduzida, tá? Gestante, lactante, pessoas com crianças de colo, pessoa obesa, pessoas idosas. Esse grupo pode ser pessoa com mobilidade reduzida, se tiver dificuldade de movimentação. Então, veja o meu exemplo. Eu sou gestante, eu sou lactante, eu sou PCD? Não, eu sou pessoa com mobilidade reduzida. Eu dou um exemplo para os alunos falando, né? Eu saí morando em São Paulo, nasci no meio do interior das grotas, né? Vou morar em São Paulo, sou atropelada por um busão atravessando uma via de grande fluxo, um busão me pega. Lá tô eu estatelada no chão. Não sinto as minhas pernas. Naquele momento, eu vou para uma unidade de saúde, em um SAMU da vida, e se define que então eu perdi o movimento das pernas. Eu já posso me enquadrar como PCD para utilizar do estatuto, de todos os direitos que o estatuto prevê, como ferramentas, né, de igualdade material? Não, gente, porque eu não tenho um elemento crucial que é o longo prazo, né? Então eu sou uma pessoa com mobilidade reduzida, tenho ali uma dificuldade de movimentação, uma redução de mobilidade, flexibilidade, mas eu não tenho longo prazo. Eu só me torno PCD quando uma equipe multiprofissional avalia que eu tenho no longo prazo aquela dificuldade, né? Aquele comprometimento que daí vai se enquadrar, por exemplo, aqui na categoria de pessoa com deficiência física, tá? Então, pessoa com mobilidade reduzida não requer longo prazo. Pode ser de natureza temporária ou permanente. Por exemplo, uma pessoa idosa pode ser considerada uma pessoa com mobilidade reduzida de forma permanente, né? E vou passar para vocês, então, no próximo slide, como é que é feita essa avaliação da deficiência, gente. Lembra de 3 palavrões, tá? A avaliação da deficiência, ela é biopsicossocial, psicossocial, multiprofissional e interdisciplinar. Esses 3 palavrões vocês têm que levar para a prova, tá? E aí eu falo para vocês o seguinte, vamos fazer uma análise dos símbolos, o antigo símbolo e o símbolo que está em tramitação, o atual, se Deus quiser, porque ainda não foi aprovado, né? Uma proposta legislativa. Veja, gente, o símbolo que está aqui abaixo, né, uma pessoa com deficiência de categoria física, de natureza física, ele está para ser superado pelo atual, quer dizer, ainda não, há uma proposição legislativa, que é o projeto legislativo 2199 de 2022, né? Essa proposição legislativa visa instituir esse novo símbolo, que é o símbolo internacional de acessibilidade. Então, substitui o símbolo internacional de acesso para o símbolo internacional de acessibilidade. Percebe? Vamos analisar esse símbolo internacional de acessibilidade? Então, aqui eu vou colocar um pontilhado, tá? Como se já torcendo para que haja superação de verdade. O que o símbolo internacional de acessibilidade vai trazer para gente? Você tem uma pessoa, né, em palitos ali, e você tem 1, 2, 3, 4 esferas menores, percebe? Física, intelectual, mental ou sensorial, categorias da deficiência. A avaliação, ela é, veja, né, em uma órbita. Eu sempre desenhei, quem é meu aluno está aqui de prova, que eu sempre desenhei que a avaliação da deficiência, eu desenhava uma PCD assim, com deficiência de categoria física, e eu fazia um traçado ao redor dela, né? Quem é meu aluno sabe. Esse traçado, gente, é para mostrar quais serão os fatores que serão avaliados pela equipe multiprofissional. Porque o artigo 2º, no parágrafo 1º, ele estabelece esses fatores. Ele fala das estruturas do corpo, das relações pessoais, psicológicas, do grau de restrição de participação da vida da pessoa em sociedade. Tudo isso vai ser levado em consideração. Então, a restrição da vida da pessoa em sociedade, ó, restrição, como ela se relaciona em sociedade, as relações pessoais, as relações psicológicas, tudo isso vai ser levado em consideração, são os fatores que serão avaliados pela equipe, né? A limitação do desempenho de atividades cotidianas. Então, por isso esse traçado. E olha que interessante a proposta legislativa, né? Considerar todas as espécies de categorias de deficiência e não apenas a deficiência física, como antes. E mais do que isso, de uma forma interrelacionada, gente, analisando o entorno, né? Esse traço significa o entorno, não apenas o comprometimento especificamente do corpo, mas tudo que aquilo imprime na vida da pessoa no dia a dia. Olha que maravilha, né? Esperamos todos que, claro, esse símbolo seja aprovado, né?
Então, avaliação biopsicossocial por equipe multiprofissional de forma interdisciplinar a considerar todos esses fatores que comprometem o acesso a direitos e liberdades fundamentais. Certo, povo? Importantíssimo aí. Claro, por enquanto ainda vale o símbolo internacional de acesso, que é esse aqui de baixo, mas esperemos todos, né, que haja já essa alteração. Certo? Sobre ainda, gente, atualizações do estatuto. Com certeza é possível que caia, tá, na tua prova, o cordão de fita com desenho de girassóis, que é o símbolo nacional de identificação das pessoas com deficiências ocultas, tá? Símbolo nacional, este aqui, ó, símbolo nacional, criado aqui, nacional, né? De identificação, deixa eu aproximar, a letra tá meio ruim, né? Deixa eu virar aqui. De identificação de pessoas com deficiências ocultas, tá? O que saber sobre esse símbolo, minha gente? Primeiro, que o uso é opcional. E depois, que o uso não exime da apresentação de outros documentos, quando for exigido, por exemplo, por uma equipe, de uma banca de heteroidentificação, por exemplo. Tá? Dúvidas frequentes. Professora, eu tenho transtorno do espectro autista, eu tenho TEA. Eu posso usar o cordão azul com o desenho dos bloquinhos de Lego ou eu devo usar esse cordão de fita com desenho de girassóis? Gente, o cordão azul, né, com os Legos, especifica a deficiência transtorno do espectro autista. Então, é específico. Esse daqui é para todas as deficiências ocultas, incluindo TEA. Então, a pessoa que tem, por exemplo, deficiência auditiva, ela pode usar esse daqui. A pessoa que tem TEA pode usar aquele ou esse daqui, tá? Por que eu falo que esse é provável, né, de aparecer na tua prova? Em razão da alteração normativa, que é uma alteração dentro do Estatuto de 2023, então relativamente recente. O que geralmente cai é para você lembrar dele mesmo, que ele é verdinho com desenho de girassóis, que o uso é opcional, então se a pessoa não estiver usando o cordão, ela não pode perder direitos, né? E que não vai eximir ela de apresentar outros documentos caso seja requerido ali por um procedimento. Por exemplo, a banca de heteroidentificação vai requerer documentos complementares que comprovem a deficiência. O fato da pessoa estar usando o cordão não vai eximir a apresentação de outros documentos, tá? Mas importante saber que esse é o símbolo de identificação, então, de todas as deficiências ocultas. Gente, até aqui tudo bem? Nós temos aqui 27 minutos. Blocos de 30 minutos são blocos ideais aí, né, para o nosso estudo. Então, temos aqui 27 minutos. No próximo artigo, que é o artigo 3º, eu vou gastar muito tempo, eu levo quase 30 minutos só para o artigo 3º, quando eu dou uma aula extensiva, né? Então, aqui eu vou tentar dar uma enxugadinha. O artigo 3º é o artigo dos conceitos, gente. Então, um aperitivo. O que é acessibilidade? Inciso 1 do artigo 3º, é desse tamanho o inciso, né? Acessibilidade eu resumo para vocês em 3, 4 palavras. Acessibilidade é o alcance para a utilização com segurança e autonomia de tudo. Então, se você quiser saber se um ambiente, por exemplo, é acessível, se um edifício tem acessibilidade ali, né, na sua construção, você se pergunta, esse ambiente é utilizável com segurança e autonomia por todo mundo? Por pessoas com deficiência, pessoas com mobilidade reduzida? Ah, é utilizável, então é acessível. Então, você vê o conceito de acessibilidade, depreende dali as palavras-chave e acerta na tua prova. É simples assim, é entendimento de palavras-chave. Certo? Acessibilidade, alcance para utilização com segurança e autonomia do que quer que seja. Outro conceito importantíssimo, desenho universal. Desenho universal, concepção de produtos, ambientes, programas e serviços para todos nós podermos usar sem a necessidade de adaptação, porque o que é bom já nasce pronto. Ainda vamos fazer algumas brincadeirinhas aí, né? O que é bom já nasce pronto. Então, vou precisar de mais tempo para trabalhar o artigo 3º, por isso eu vou dividir aqui o nosso bloquinho, tá? Se você tiver interesse, claro que tem, né? Porque esse artigo 3º vai cair sim na sua prova. Venha com a prof pro próximo vídeo, beleza? Um abraço, gente. Até mais.
você gostou, gente? Gostou da primeira aula de Direito da Pessoa com Deficiência? Sim? Então, que tal você adquirir o curso de revisaço completo? Terminando aqui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, outras leis importantíssimas que porventura estão aí no seu edital, por um precinho, ó, desse tamanico. É só acessar o link que tá aqui na descrição do vídeo, tá? Espero você lá. Beijo no coração, gente. Uma ótima revisão para vocês. Até mais.